Judas Iscariotes, a traição definitiva. No seu curtíssimo ministério, Jesus escolheu 12 homens que, para o seguirem, deixaram família, trabalho e bens. Neste período, viveram uma vida de interdependência e confiança. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, temos o registro do nome daqueles que deram início à arrancada da implantação do reino de Deus na terra. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes. Dentre os 12, aparece um cujo nome irá se transformar no símbolo máximo da traição, Judas Iscariotes. Quem foi esse tal de Judas? De onde ele veio? Quais eram as suas intenções? E por que traiu o seu amado mestre? Judas era um judeu contemporâneo e discípulo de Jesus. As demais respostas transitam no campo da especulação. Seu sobrenome não tem paralelo na Bíblia e nunca se entendeu o que realmente significa Iscariotes. É um nome de família, de um lugar, um apelido ou descreve suas ações? Alguns dizem que Iscariotes vem do ramo xiita dos Zelotes. Teria abandonado essa facção criminosa para seguir Jesus? Estudiosos concordam que Judas, assim como Jesus, nasceu na Galileia. Poderiam ter algum parentesco? Poderiam ser irmãos? Sabemos que Jesus teve um irmão chamado Judas. Nas listas de Mateus e Marcos, há somente um Judas, o Iscariotes. Apenas nas listas posteriores é que apareceram 2 discípulos com este mesmo nome, sendo que um deles é identificado como Judas Tadeu, filho de Tiago. Assim sendo, o outro só poderia ser filho de José, irmão de Jesus. Porém, o que efetivamente aconteceu foi que, daí em diante, passamos a ter 2 Judas, um irmão de Jesus do lado do bem e o outro Iscariotes do lado do mal. Fosse ele irmão, parente ou vizinho, Judas não foi um discípulo menos considerado que os outros. Ele era o tesoureiro do grupo, digno, portanto, de toda a confiança. Seria a pequena quantia que guardava tentadora o suficiente, quando já havia deixado para trás tudo o que possuía para seguir Jesus? Se a ganância foi o real motivo da traição, então por que somente João o chamou de ladrão? E por que não tornou isso conhecido por todos? Estamos na época da Páscoa. A tensão entre os judeus e os romanos era enorme. Celebrava-se a ação libertadora de Deus do poder de Faraó durante a opressão real do Império Romano. Foi neste clima que Jesus chegou a Jerusalém. A profecia dizia que o Messias entraria em Jerusalém chefiando um poderoso exército que expulsaria os opressores e daria início a uma nova era de glória em Israel, sentado no trono de Davi. Contudo, a entrada triunfal não iniciou um levante armado. Os romanos sequer se sentiram ameaçados. Jesus era o Messias e se esperava que agisse como tal. Mas Jesus não falava em reaver um trono, mas em amar os inimigos e bendizer os perseguidores. Quem quer que tivesse essa expectativa quanto ao Messias, não se sentiria atraído com esta entrada pacífica de Jesus em Jerusalém? Os sacerdotes viam Jesus no templo pregar a paz e o amor incondicional de Deus, até o dia em que ele mostrou um lado violento até então desconhecido. Chegaram, pois, a Jerusalém e, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Será que, por este ato, tantos os sacerdotes quanto Judas acharam que Jesus havia profanado o templo? Ou teria sido uma mera coincidência a traição acontecer naquela mesma noite? Pessoas diziam que Jesus era um herege, se dizendo ser filho de Deus, anunciando precocemente a sua morte e ressurreição. Outros o consideravam realmente divino. Essa ambiguidade existe desde o primeiro século. Judas a expressou em toda a sua inteireza. Poderia Jesus ter sido considerado um falso profeta, nocivo ao povo judeu, merecedor, portanto, de ser entregue aos sacerdotes? Até hoje, alguns dedos duros são considerados heróis. Há uma outra questão que chega a ser curiosa. É a condenação precoce dos nossos tradutores bíblicos.
A palavra grega paradoto só é traduzida por trair quando se refere a Judas. Em vários outros casos, ela é traduzida por entregar, como podemos ver na tabela seguinte. Mateus 17, 22, entregue. Mateus 20, 18, entregue. Mateus 26, 2, entregue. Mateus 26, 45, entregue. Mateus 26, 24, traído. 1 Coríntios 11, 23, traído. A Páscoa foi realizada em um ambiente de tristeza e apreensão por tudo que Jesus havia dito sobre a sua morte. Judas estava sentado bem perto dele, ao ponto de partilharem o mesmo prato. Enquanto comiam, Jesus lhes passava um ensinamento cheio de simbolismo. Isto é o meu corpo. E deste modo foi ministrado o primeiro sacramento da ceia. Discute-se até hoje como Judas pode ter participado da comovente cena e logo após sair para trair Jesus. Lucas tenta resolver esse mistério, dizendo que Satanás entrou nele após a ceia. Todos, inclusive Judas, mostravam aversão quando Jesus anunciava a sua morte e quando Jesus afirmara que o traidor estaria entre eles. Um a um, os discípulos se perguntavam qual deles o iria trair. É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Jesus apontou diretamente o traidor. Por que os outros não o impediram de alguma forma? Não estaria João escrevendo teologia no lugar de história e, desta forma, afirmando que Jesus estava no controle e não Judas? Qual era a intenção de Jesus naquela hora? Estava aceitando passivamente o seu destino e a sua iminente traição? A interpretação tradicional diz que foi tudo feito às claras. Judas saiu e o motivo da sua saída foi previamente conhecido. Em última análise, Judas foi fazer o que Jesus havia previamente confirmado. Deveríamos pensar que Jesus apenas o liberou porque sabia que Judas o faria de qualquer maneira? Nunca saberemos o que se passou entre ambos naquela noite. Contudo, Jesus disse: essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Quanto ao preço da traição, existe outra controvérsia. Trairia ele a Jesus por tão pequena quantia? Aquelas 30 moedas de prata não pagavam um mês de salário de um operário. Não foi por dinheiro, isto está claro. Além do que, Judas não entregou Jesus a Pilatos, e sim ao Sinédrio. Caifás o fez. Naquela época, a suspeita de uma profanação deveria ser imediatamente relatada às autoridades do templo, no caso a um sacerdote, sob a pena de cumplicidade. Este era um ato louvável previsto na lei judaica e recompensado com 30 moedas de prata. Denunciar um judeu a um poder estrangeiro, aí sim, constituía-se numa séria traição. A imagem de Judas no mundo cristão tornou-se cada vez mais negativa. Num princípio, somente Mateus e Lucas, no livro de Atos, fazem-lhe alusões rápidas. Paulo sequer cita o seu nome. Caso ele tivesse tamanho protagonismo na morte de Jesus, não teria merecido uma exposição mais efetiva? Mas com o passar do tempo, houve a necessidade de se associar à morte de Jesus a uma intervenção efetiva do mal, e Judas foi o escolhido. Seria porque ele pessoalmente era o traidor, ou seria pelo fato do nome Judas ser muito parecido com judeu? Povo que na Idade Média foi infamemente responsabilizado pela morte de Jesus. Se Jesus e seus discípulos também eram judeus, por que somente Judas foi associado? E por que esta associação gerou tanto ódio? A transformação de Judas de discípulo fiel em encarnação do mal serviu para vários propósitos, principalmente para atingir o povo judeu, principal alvo da excomunhão papal. Esta correlação não se deu pelas Escrituras, mas por uma intensa propaganda antissemitista. A partir daí, Judas passa a representar todos os judeus e Jesus todos os cristãos. Fica deste modo estabelecido o bem e o mal, cristãos e judeus, Jesus e Judas. Condenar Judas, até mesmo a malhação no sábado de Aleluia, tornou-se um serviço a Deus bem recompensado. A condenação de Judas ainda está vigente hoje. Será que não nos damos conta que Jesus, em seus últimos momentos, pediu perdão para todos os envolvidos e Deus os perdoou a todos? Por que motivo, então, mantemos viva e presente essa condenação? Por que a aversão a este nome ainda resiste ao incondicional perdão de Deus? Seria a dor definitiva na vida de uma pessoa ser traído por alguém a quem ama?
Ou assim como Dante, classificamos a traição como o único pecado imperdoável. Não nos damos conta de que a traição a Jesus se dá a cada momento das nossas vidas? Afinal, não percebemos que o fato que levou Jesus à morte não foi a traição de Judas, e sim o meu e o seu pecado? Ou seria porque Judas, em meio a uma sucessão de fatos polêmicos, esteja sendo até hoje condenado por um crime que não cometeu? Sabemos bem como esses insistentes pedidos são tão mal recebidos. Mas esta é a única forma viável de um canal independente se projetar na mídia digital. Se o vídeo lhe causou algum impacto, mesmo como um favor imerecido, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente o conteúdo, ative as notificações. E se não for pedir demais, compartilhe a mensagem com as pessoas do seu relacionamento. Obrigado por nos assistir até o final.